Médico criciumense é voluntário para atuar na guerra do Oriente Médio. E você vai ver também. Cresce o número de mulheres vítimas de feminicídio no país. Ministério da Saúde anuncia que a partir do próximo ano, vacina contra coronavírus será inclusa no calendário das crianças. Desemprego cai no mês de setembro, mas número de trabalhadores ocupados no país bate novo recorde. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023. Estamos chegando no final do ano e você já está fazendo a sua lista de compras, tanto para Black Friday ou então para o Natal. Os comerciantes já estão ávidos por essas duas datas que devem gerar aí muitos valores no comércio, pelo menos essa é a expectativa, ainda mais com o incremento do 13º salário, ou em duas cotas ou em cota única. Mas o comércio já trabalha com isso e trabalha também com a contratação de temporários. Pelo menos aqui no município de Criciúma, a CDL tem um balcão de negócios especial para a contratação de mão de obra para trabalhar no comércio, mas, segundo a entidade e alguns lojistas, está cada vez mais difícil encontrar mão de obra qualificada e de interesse para as empresas e atuarem no comércio varejista. Muitas lojas estão com cartazes de procuras profissionais, mas eles estão faltando aqui na região. Então, portanto, se você quer entrar nesse ramo do emprego do comércio varejista, nas lojas, enfim, nas lojas de rua principalmente, entre em contato aqui no caso de Criciúma e região com a CDL local para fazer a inscrição e quem sabe um trabalho temporário virar um trabalho definitivo após as festas de final de ano. E o presidente Lula sancionou o marco das garantias, com regras para as pessoas darem bens como garantia de empréstimos, mas foram feitos alguns vetos, incluindo o de automóveis, mas uma medida que contrariou o Ministério da Fazenda. No caso dos imóveis, a principal mudança do novo marco é que o dono poderá usar todo o valor do bem em vários empréstimos. Por exemplo, até agora um imóvel que vale R$300 mil podia ser utilizado em uma única operação como garantia à instituição que emprestava o dinheiro. Agora, o cliente poderá fazer quantas operações puder, de acordo com o saldo a ser empenhado. Se pagou 50 mil, poderá fazer quantas operações puder. Mas se o tomador não acertar a dívida, o banco poderá tomar o imóvel sem precisar da autorização da Justiça. Mas no caso dos veículos, o critério foi diferente. O presidente Lula não vai deixar quem fez o financiamento pegar de volta o objeto levado pelo inadimplente. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida poderia facilitar as operações e permitir a redução dos juros nas vendas. Mas Lula argumentou que o dispositivo poderia criar risco a direitos e garantias individuais. Não é o mesmo raciocínio em relação aos imóveis. A nova lei foi aprovada pelo Senado no dia 3 de outubro. O país encerrou o trimestre terminado em setembro com taxa de desemprego em 7,7, menor patamar registrado desde fevereiro de 2015 e também o menor para o intervalo entre julho e setembro desde 2014, segundo o IBGE. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, a taxa média de desemprego no Brasil ficou em 7,7% no trimestre encerrado em setembro, quando o número de desempregados era de 8.300.000, menor patamar desde fevereiro de 2015. Com isso, o número de
ocupados atingiu recorde na série histórica da PNAD iniciada em 2012, com 99.800.000 pessoas empregadas. Na comparação com o trimestre anterior, o número de ocupados cresceu 0,9%, o que representa quase 1 milhão de pessoas a mais inseridas no mercado de trabalho. Mostra que a economia começa a dar sinais de recuperação, as empresas começam a contratar. A questão da subutilização também caiu, que nós tínhamos um índice de mais de 20%, agora estamos em 17%. Tem a questão dos desalentos daquelas pessoas que praticamente deixaram de procurar empregos, automaticamente não buscavam emprego, de hipótese alguma, caiu em torno de mais de 5,5%, agora está em 4,6%, isso significa que essas pessoas também estão procurando a sua recolocação e conseguindo. Então isso são esses dados tanto da subutilização e dos desalentos são muito importantes também para o cenário econômico brasileiro. Eu entendo muito que a economia começa a dar sinais de recuperação, a questão está na questão da geração de empregos, e a tendência agora com as festas de finais de ano, provavelmente nós teremos ainda uma taxa menor ainda por causa das recolocações dos trabalhos temporários. Uma plataforma digital de vendas de passagens de ônibus registrou um aumento de 50% nos últimos feriados em comparação do ano passado. Somente entre novembro e dezembro são esperados 16 milhões de pessoas nas rodoviárias brasileiras. O turismo nacional tem dado sinais de aquecimento neste ano. Segundo o aplicativo ClickBus, a tendência de alta do mercado rodoviário brasileiro se deve ao valor das passagens de avião e ao aumento do conforto dos ônibus, o que faz os passageiros optarem por viajar pelas estradas e não pelo ar. Dados dessa mesma plataforma digital também revelaram que houve um aumento de 80% na compra de bilhetes de ônibus neste ano de 2023, na comparação com o mesmo período em 2019, antes da pandemia. Durante as férias no meio do ano, uma outra pesquisa do site Quero Passagem já havia identificado o crescimento de 57% na procura por passagens em relação a 2022. Segundo economistas, com a recuperação nos últimos meses do nível de renda e a queda da inflação, houve alívio no orçamento dos brasileiros e parte deles passou a fazer as malas com maior frequência, principalmente nas datas de descanso. A alta do custo do petróleo tem impactado no aumento do preço da passagem aérea. Com isso, cada vez mais pessoas estão vendo o transporte rodoviário como uma alternativa que cabe dentro do bolso e que muitas vezes torna possível as viagens a lazer ou a trabalho. Com 3 feriados agora em novembro, sendo eles Dia de Finados, Proclamação da República e Consciência Negra, além das festas de fim de ano em dezembro, a expectativa é de rodoviárias lotadas em todo o país. A seguir, aumenta o número de casos de feminicídio no país. O problema de muita gente é que quando vem uma dificuldade, quando vem uma crise, se afasta de Deus. E aí ela impede o plano de Deus de se cumprir na vida dela. Eu tenho explicado, você não precisa ter pressa. Você não precisa ter pressa. A Bíblia diz em Hebreus 12:2 que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Alguém já disse um dia que a pressa é inimiga de quem? O que é a perfeição? A perfeição é Deus. Não existe nada perfeito neste mundo. A única perfeição que existe é Deus. Então a pressa é inimiga de Deus. Ela vai te atrapalhar. Ela vai impedir você de ser abençoado. Não tenha pressa. Caminhe com sabedoria, persevere. Todas as bênçãos de Deus vai te alcançar na sua caminhada. Diga glória a Deus. Todas as bênçãos vão te alcançar. Pode ter certeza.
aqui, em qualquer lugar do mundo, aonde você está me acompanhando, não tenha pressa. Quando você está caminhando com Deus, Ele te abençoa. A bênção chega na tua vida. E muitas vezes a hora que você mesmo está esperando. Amém? Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No YouTube você vai encontrar diversos conteúdos para edificar sua fé diariamente. Tem o Show da Fé, Missionário Responde, SOS da Fé, live com o missionário e muito mais. E o melhor, é tudo gratuito. Inscreva-se, Missionário R.R. Soares. Ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Olá, mulher que vence, eu sou a pastora Lourdes Vaqueiro, quero deixar um recado aqui da Palavra de Deus para você que está ali em Filipenses 4, olha comigo ali, Filipenses 4, a partir do versículo 13, declara assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que a Palavra de Deus fala para você. Quem sabe você está até enfrentando uma batalha aí, minha amiga, está numa luta, mas sabe o que diz a Palavra de Deus? Posso todas as coisas naquele que te fortalece, né? E quem te fortalece é o Senhor Jesus e está pronto para te abençoar. Então, como diz aqui na Palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor quer te fortalecer, o Senhor quer te abençoar, tá bom? Fica com esse recado da Palavra de Deus que com certeza o Senhor quer te fortalecer e quer te ajudar. O desemprego caiu em setembro. O número de trabalhadores ocupados no país bateu recorde. A informação foi divulgada pelo IBGE. O país encerrou o trimestre terminado em setembro com taxa de desemprego em 7,7%. Segundo o IBGE, esse é o patamar mais baixo registrado desde o trimestre terminado em fevereiro de 2015. A taxa também é a menor para o intervalo entre julho e setembro, desde 2014, quando o volume era de 6,9%. O número de desempregados recuou 3,8% no trimestre, chegando a 8.300.000 pessoas. De acordo com o IBGE, a queda na taxa de desocupação foi induzida pelo crescimento expressivo no número de pessoas trabalhando e pela retração do número de pessoas buscando trabalho no terceiro trimestre de 2023. Já a quantidade de pessoas ocupadas no mercado de trabalho chegou a 99.800.000. O maior contingente observado na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Na comparação com o trimestre anterior, o número de ocupados cresceu 0,9%, que representa 929.000 pessoas a mais no mercado de trabalho. Outro fato que esse levantamento nos conta é que a maior parte desse aumento no número de ocupados veio da categoria de empregados com carteira assinada no setor privado, que com um acréscimo de 1,6% chegou a 37.400.000 trabalhadores. Um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública mostrou que em 2022, 111 mulheres foram vítimas de feminicídio. A maioria delas eram mães e, em 17 casos, as crianças pertenciam aos assassinos. De acordo com o estudo, entre as 111 mulheres assassinadas no ano passado, 70 já tinham sido vítimas de algum tipo de violência, mas não procuraram a polícia para registrar o caso. O levantamento mostra ainda que a maioria das vítimas são mulheres negras e que elas têm mais dificuldades de acessar os sistemas de garantia da Lei Maria da Penha. A mulher negra sofre diversos entraves que prejudicam seu acesso à polícia e à justiça. São as que mais sofrem violência e as que mais enfrentam dificuldades para denunciar. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu 37.741 medidas protetivas de urgência para mulheres, determinando o afastamento do agressor.
A análise dos registros de ocorrência de 2022 apontam que 3.587 medidas foram descumpridas, 82,1% eram contra companheiros e ex-companheiros. Sobre as crianças que presenciam o pai tirando a vida da mãe, acabam sofrendo um grande trauma. Sem contar que ainda ficam órfãos, já que a figura paterna não irá mais existir. Segundo especialistas, crianças e adolescentes que presenciam violência no ambiente doméstico podem desenvolver transtornos de depressão, ansiedade e fobia social. Números tristes, né? E atenção, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite da última terça-feira garrafas de vinho na BR-101 em Joinville. Segundo os agentes, a bebida foi importada irregularmente da Argentina, com apoio da Polícia Militar. A Polícia Rodoviária abordou esse carro com placas de São Paulo, ocupado por um homem e uma mulher de 36 e 51 anos. Conforme os policiais, durante a vistoria, as caixas de vinho foram encontradas no porta-malas. O condutor e a passageira foram liberados, mas devem responder por crimes de descaminho. Os produtos foram levados ao depósito da Receita Federal em Joinville. A PRF ressaltou que, conforme o Ministério da Fazenda, a cota máxima de entrada de bebidas no país é de 12 litros ou 16 garrafas por pessoa. E a PRF também alerta que começa hoje a Operação Finados, de olho nas estradas e nas rodovias catarinenses e também brasileiras. A Polícia Rodoviária Federal estará com pontos de abordagem em todas as rodovias a fim de coibir os autos de infração durante o feriadão. Portanto, muita atenção nas estradas. Santa Catarina ainda vai ter chuva nessa sexta-feira, então se você vai emendar o feriado, pretende viajar ou então só vai viajar na sexta-feira, muita atenção, muito cuidado. O final de semana realmente vai ser de tempo bom, mas até sexta ainda a gente tem previsão de chuva. Então, cuidado e também alerta, né? Use cinto de segurança, se beber não dirija, é óbvio, né? Não deve nem beber se pensar em ter um carro. E também, é claro, cuidado com a cadeirinha das crianças, pois também gera um grande número de multas e notificações durante os feriados. E a PRF e também a Polícia Rodoviária Militar Estadual estarão de olho. O Ministério da Saúde anunciou que a partir de 2024 a vacinação contra o novo coronavírus será realizada anualmente para crianças no grupo prioritário. A imunização contra a doença será incluída no calendário nacional de vacinação e vai priorizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, além dos grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da Covid, como os idosos, imunossuprimidos, gestantes e trabalhadores da saúde. A inclusão já passou por avaliação da Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização da Covid-19, de acordo com a pasta. A Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde disse que a vacina foi incluída no Programa Nacional de Imunização depois de ter sido avaliada pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização. O Ministério vai lançar ainda uma nova campanha publicitária na primeira semana de novembro, reiterando a importância da vacinação. Atualmente, a vacinação contra o vírus está à disposição de toda a população, de graça, pelo Sistema Único de Saúde, para pessoas com mais de 6 meses de vida. A seguir, catarinense será um dos médicos voluntários que atuarão na Guerra do Oriente Médio. Olá, minha amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para que juntas possamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz assim a Santa Palavra de Deus: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém?
Olha só o Senhor Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele nos amou e Ele quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Tem uma área da sua vida que você não está conseguindo vencer? Coloque diante de Deus, porque aqui a Santa Palavra, ela declarou, mas em todas essas coisas, então são em todas as áreas das nossas vidas, nós somos vencedoras, mulher que vence. Amém, Jesus? Coloque a sua fé em ação, como? Meditando, buscando na palavra do Senhor a direção que você precisa tomar, seja qual for ela, seja qual o momento que você está passando, crucial, eu não sei, talvez seja até na área da saúde. Olha, coloca diante de Deus, porque você é mais do que vencedora, amém? E olha, não se esqueça, foi o Senhor que nos amou. E fica aqui meu abraço em nome de Jesus. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Então, a mudança dos nossos familiares é uma consequência. Deus ele vai fazendo porque ele tira de nós. Olha que coisa bonita. Deus ele tira do marido para dar para a mulher, tira da mulher para dar para o marido, e vai tirando dos pais para dar para quem? Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Eu estou meditando esses dias sobre uma questão de transferência espiritual. Parece uma coisa meio louca, né? Mas não é não. A Bíblia diz que nós somos enriquecidos. Se eu fui enriquecido, a minha família não pode ser pobre, meu irmão. Porque Deus me enriqueceu para enriquecer minha casa, para abençoar minha família. Diga glória a Deus. Aí o apóstolo Pedro falou, olha, o que eu tenho eu te dou. Ele transferiu o que ele tinha para a vida daquele paralítico. E aquele homem, ele ficou bom. Por quê? Porque o Pedro deu algo para ele. O Pedro transferiu ali. Pedro falou, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não estou falando de riqueza monetária. Estou falando de uma riqueza muito maior do que a riqueza na questão de valores. Estou falando da riqueza de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus muda a nossa vida, é para mudar a nossa casa. Por isso que você tem que declarar todo dia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo dia, você tem que falar isso, meu irmão. Não, a minha família é de Jesus, minha família é do Senhor. E um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, as Cataratas do Iguaçu, está com um volume de água fora do normal, 24 vezes maior do que o habitual. Na internet, o Parque Nacional do Iguaçu divulgou que a vazão estava em 18 milhões de litros por segundo, 12 vezes acima da média de 1,5 milhão. Na véspera, as águas fluíam a mais de 24 milhões de litros por segundo, sua segunda maior vazão desde 1997, quando o monitoramento começou a ser medido de hora em hora. O parque segue aberto para visitação, apenas com a passarela principal e o elevador momentaneamente interditados. O Paraná vem sendo atingido por fortes chuvas que contribuíram para a elevação do nível da água. De acordo com a Defesa Civil do Estado, até amanhã de segunda-feira, 70 municípios sofreram algum tipo de consequência por causa das condições climáticas adversas, afetando quase 40 mil cidadãos. Ela tá tenso e aqui pelo menos deu uma trégua em Santa Catarina a chuva. Nesse momento de conflitos e tensão no Oriente Médio, o pedido de ajuda humanitária é necessário. E assim um catarinense radicado em Portugal está se preparando para prestar esses serviços médicos aos que sofrem durante a guerra.
Há mais de 10 anos vivendo na Europa, o catarinense natural de Criciúma, no sul do estado, Geison Pinheiro, está vivendo uma nova experiência de ajuda humanitária. Ele é médico, já atuou em guerras como a da Ucrânia e agora está passando por um treinamento para ir ajudar vítimas envolvidas na guerra do Oriente Médio. Quem se voluntariou para esta missão vai estar passando e vão passar por um treinamento especial, que é um treinamento que visa primeiro nos preparar para nos mantermos seguros, porque como se trata de guerra, nós não vamos saber o que se vai passar de fato, né? É diferente quando vamos para uma área, para um acidente com multivítimas, quando vamos para um resgate de vítimas de um desmoronamento de um edifício. É totalmente diferente. Então nós vamos passar por um preparo, que é de protocolos de imobilização de vítimas politraumatizadas, vítima com hemorragia abundante, tudo que vai nos proporcionar aqui um laboratório para, no terreno, nos aplicar isso da melhor forma possível, dado as circunstâncias que vamos nos encontrar, né, naquele local. Ele mora hoje em Portugal e pertence à Cruz Vermelha local. Ajuda vítimas em catástrofes naturais e acidentes, entre outras emergências. E explica que todas as entidades de ajuda humanitária da Europa estão convocando e preparando esses profissionais médicos para ajuda às vítimas. Todas as instituições de ajuda humanitária estão selecionando, né, e convocando voluntários que já tinham se inscrito e antes para outras ocasiões, para começarem esse treinamento e saber dar disponibilidade imediata ou não desses voluntários para começar a entrar nesse terreno. Eu, por enquanto, da minha área de atuação e da minha delegação, eu tenho só conhecimento que sou eu que fui convidado, né, a participar desta missão. Mas provavelmente em Portugal deve mais pessoas, sim, que eu ainda não tive contato. Mas como é algo que várias instituições, Cruz Vermelha, Médicos no Mundo, o Médicos Sem Fronteiras, Enfermeiros no Mundo, essas instituições humanitárias de ajuda humanitária estão selecionando voluntários com as valências que são necessárias agora, né, para entrar nesse terreno. É selecionado médicos, enfermeiros, paramédicos, pessoas com formação em resgate, por exemplo, bombeiros que têm bastante experiência nisso. Então, todas essas instituições estão convocando e preparando os elementos para chegarem a atuar no terreno. Geilson ainda vive a expectativa de uma data para que esses médicos e enfermeiros encaminhem-se para a zona de conflito. Mas todos os voluntários estão em alerta que a qualquer momento terão 72 horas para se encaminharem para o país de destino. E essa agora é a hora de colocar o pensamento em ordem e se ater às ações que serão necessárias para ajudar a salvar vidas. Nós entramos numa zona de conflito, é sempre uma surpresa, porque nós não sabemos de fato o que está a se passar por lá, né? Sabemos que há um conflito, sabemos que há territórios que estão mais neutros, há territórios que existe um conflito mesmo ativo. Então, nós tentamos sempre nos focar naquilo que nós queremos fazer lá no terreno, seja se está havendo um conflito naquele momento, ou se já houve ali uma determinada intervenção, seja de qual for a parte, né? E para chegarmos lá e tentarmos agir de forma eficaz. E a nossa concentração agora é tentar não pensar nas possibilidades, né, negativas. Por exemplo, eu vou entrar para um terreno, posso estar tá numa área que vai ser bombardeada, ou numa área que vai haver uma ação terrena, como está acontecendo agora na faixa de Gaza, e
E a nossa maior preocupação agora é mantermos um seguro nesse local, buscar formas de nos manter seguro, né? Porque a nossa segurança é importante também para que nós possamos chegar até as pessoas que estão precisando de socorro. E nós desejamos aos brasileiros e a todos que estão se voluntariando que consigam ajudar e voltar em segurança para suas casas. Passamos pelo Covid e muitas pessoas se voluntariaram para ajudar, e esse conflito que iniciou-se no leste e agora também no Médio Oriente, espero que o mundo possa revelar mais pessoas que estejam dispostas a lutar pela vida. Pois é, lutar pela vida e pela sobrevivência de quem está sofrendo no meio de todo esse terror da guerra lá no Oriente Médio. E a gente deseja a eles, né, os voluntários da área da saúde, porque são médicos, enfermeiros, biomédicos, enfim, muita gente dessa área, técnicos de enfermagem, paramédicos, indo para prestar esse socorro, né, a essas vítimas. Mas também eles estão esperando conseguirem entrar nos países que estão em conflito. Boa sorte ao nosso catarinense, né? Tá radicado lá em Portugal já há bastante tempo, fez medicina na Rússia, ele foi morador de Sara com a família, hoje a família toda também está em Portugal, mas tem origem aqui no estado, e a gente manda, né, um grande abraço e que Deus os abençoe nessa ajuda humanitária. Gente, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira por aqui com essa notícia que você acompanha também nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Às 2h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você, também às 4 a Hora da Graça para você e sua família fecharem bem o dia. Amanhã é feriado, a gente está por aqui também trazendo as informações, mas você estiver em casa no conforto do seu lar, descanse, ore bastante por todos aí do mundo, que a gente está precisando bastante de paz. E, né, você também fique na graça de Deus com a sua família. Gente, a gente volta amanhã com mais informações e no Boletim Primavera também. Tchau! Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para que possa